Rema, 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 catraieiro. Rema, 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 catraieiro. A partir de agora você acompanha o podcast Raízes. Rema, 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 catraieiro. Nós somos mulheres de todas as cores, de várias idades, de muitos amores. Lembro de Dandara, mulher foda que eu sei, de Elza Soares, mulher fora da lei. Lembro Anastácia, valente guerreira, de Chica da Silva, toda mulher brasileira, crescendo oprimida pelo patriarcado. Meu corpo, minhas regras, agora mudou o quadro. Venha cá, venha. Vamos conversar sobre a segunda escola feminista da Via Campesina Brasil, que reuniu mulheres das regiões Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Eu não sei porque tenho que ser a sua felicidade. Não sou sua projeção, você aqui se baste. Meu bem, amor, assim quero longe de mim. Hoje, eu, Isabel Cristina, te convido a mudar de embarcação, pois vamos encostar a bajara e deixar o remo na beira do rio e juntos embarcarmos em uma jangada rumo ao mar. Desta vez para navegar no Mar de Salvador, na Bahia. Vem, vamos lançar velas e navegar nas ondas do conhecimento das mulheres membros da Via Campesina Brasil. Mulheres cabeças muito equilibradas, ousadas, sábias, guardiãs, lutadoras e defensoras da vida e dos direitos humanos. Somos mulheres, somos guerreiras, não naufragaremos. Somos mulheres, somos guerreiras, não naufragaremos. Seremos um mar de bandeiras. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao podcast Raízes. Nós, do Coletivo de Mulheres do Movimento pela Soberania Popular na Mineração, MAN, estivemos juntas com as camaradas do MST, do MAB, CONAC, MPP, CPT, PJR, MPA e outras mulheres de várias cores, sotaques, poetisas e de tantos conhecimentos. Estivemos participando do curso da segunda escola feminista da Via Campesina Brasil, que aconteceu no período de 4 a 8 de julho em Salvador, na Bahia. Claro que não poderíamos deixar você fora desta mobilização. Por isso, o podcast Raízes de hoje, vamos dialogar com as mulheres que participaram desta mobilização. Então vamos, que nossa primeira convidada a embarcar nesta jangada já chegou por aqui, Lucinéia Miranda de Freitas, a companheira Lu do MST, ou Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Lu, seja bem-vinda ao podcast Raízes e já conte pra gente o que é a Escola Feminista da Via Campesina Brasil. A Escola de Mulheres da Via Campesina é um espaço que busca, além de formação teórica para análise da realidade, onde a gente se insere no processo de luta, mas também construir unidade nessas leituras dessas realidades, de forma que a gente possa se compreender melhor enquanto diversos movimentos e assim fortalecer e potencializar a criação, a construção das lutas a partir dos pontos que nos unificam. Valeu, Lu, obrigada! E a professora Marina Gouveia também nos dá o ar da sua sabedoria. Se junta conosco nessa jornada e deixa seu recado sobre a primeira temática abordada na escola, que foi a importância do debate da luta de classe na formação social brasileira. Eu queria, antes de tudo, parabenizar a Via Campesina pela excelente iniciativa desse encontro de mulheres, que é ao mesmo tempo um espaço de formação e um espaço de organização, porque quando a gente se junta, as mulheres num espaço nosso para estudar, isso também é propor novas maneiras de fazer política, porque isso também é trazer o cuidado, trazer o afeto para a política, que são habilidades que a gente é ensinada de maneira opressiva a ter, A gente é ensinada de maneira que nos subordina, que nos oprime a cuidar, mas a gente cuida. E, às vezes, isso é banalizado como
algo menor na política, a capacidade de cuidar. Mas qual é a sociedade que a gente quer construir se não é uma sociedade na qual a gente seja capaz de nos cuidar e de construir uma vida melhor? Ao mesmo tempo, a qualidade aqui da escola de formação foi fantástica, né? Estamos aqui em curso com estudos de economia política, estudos sobre a forma do Estado, estudos sobre a questão étnico-racial. E isso qualifica a nossa luta, não só das mulheres, como do conjunto da classe trabalhadora, é entender onde a gente está batendo, porque não adianta nada a gente lutar se a gente não conhece bem o nosso inimigo e a gente não conhece bem aquilo com o qual a gente está se enfrentando. Especificamente na parte de economia política e formação social brasileira, a gente tem hoje uma sociedade no Brasil, 2020, por exemplo, teve 6.200 pessoas assassinadas pela polícia, 79% delas negras. Não adianta a gente pensar que a classe trabalhadora é uma classe que existe em abstrato, né? Não adianta a gente pensar que a classe trabalhadora não tem raça, não tem gênero. Tanto a classe trabalhadora quanto a classe dominante tem raça e tem gênero, sim. Não existe em abstrato. Então, a nossa luta precisa considerar a divisão racial do trabalho, a divisão sexual do trabalho, que são forma e parte integrante da sociedade que a gente vive. As mulheres e a população negra e indígena no Brasil são as mais afetadas pelo desemprego, são as mais afetadas pela violência, são as mais afetadas pelos estupros, são as mais afetadas pela subordinação de maneira geral. E isso reflete, inclusive, no valor da nossa força de trabalho quando a gente vai vender a nossa força de trabalho. Hoje em dia, uma mulher negra no Brasil precisa trabalhar 92% mais que um homem branco para ganhar a mesma coisa, né? Então, se isso não é parte da acumulação capitalista, eu não sei o que é, minha gente. Lembrando aqui, então, para encerrar, que a nossa classe não existe em abstrato e que a luta é feita pela gente. E aproveitando o embalo, Marina, compartilhe ainda qual a importância de conhecer e se aprofundar sobre o problema mineral brasileiro. Queria deixar uma saudação especial também para todas as companheiras, os companheiros, especialmente aqui as companheiras do MAN, retomar, né, o quanto é importante a luta contra a forma capitalista da mineração, os grandes negócios de mineração que organizam e estruturam toda a acumulação de capital nos nossos países, que são países dependentes. Então, queria saudar demais aí a luta do MAN e a presença do MAN aqui nesse encontro, que é fundamental, e estamos juntos. É isso aí, mulherada. Por um país soberano e sério contra o saque dos nossos minérios. Tamo juntas, Marina, e obrigada por partilhar tantos saberes conosco. E por falar em forte, meninas, pensem em uma mulher potente e inspiradora. Elisa Urbano Ramos, do povo Pancararu, no estado de Pernambuco, que também embarca na nossa jangada e segue viagem com a gente. Elisa faz parte da coordenação da Apoime, uma mulher de sorriso dócil, fala mansa, pisada firme e de muitos saberes. Elisa, compartilhe conosco um pouco sobre sua participação em um momento tão místico como este. Estar nessa atividade da Via Campesina, trazendo a discussão sobre raça e etnia, para mim foi muito importante por estar trazendo a realidade do que é a história dos povos indígenas no Brasil. Não apenas a história no passado, mas principalmente a história na atualidade, né? Então, fazer um contexto histórico do que não está nas narrativas ditas oficiais, nos livros didáticos, e, nesse sentido, se torna negação de direitos e violações de direitos dos nossos povos. Também pautar o racismo e o antirracismo, o caso dos povos indígenas. Historicamente, desde 1500, o ano da invasão, violação, violentação do nosso território, essa trajetória de violência, de massacre e de violações continua até os dias atuais. Então, tanto no contexto de legalização desses ataques, como a negação do direito, a negação de demarcação de terras, o desrespeito às formas e modos de vida dos nossos povos indígenas, o desrespeito a essas diferenças. Mas é o racismo mesmo, né? Porque de norte a sul desse país, nós vamos ter o testemunho da violência com as meninas indígenas,
com as mulheres indígenas, a criminalização e assassinato de lideranças indígenas, a perseguição, e isso se estende a todas as pessoas quando se nega ou se aplica uma política sem uma discussão coletiva. Dilma Ferreira está presente, pois a gente até sente o pulsar do seu coração. Dilma Ferreira está presente, pois a gente até sente o pulsar do seu coração. Somos mulheres, somos guerreiras, não naufragaremos. Seremos um mar de bandeiras. Somos mulheres, somos guerreiras, não naufragaremos. Seremos um mar de bandeiras. Outra mulher que embarca em nossa jornada e que é puro charme e sabedoria é a professora Mônica Bruckmann. Manas, sabe daquelas mulheres que falam e você até esquece de anotar no caderno as informações? Pois é, quem já teve o privilégio de ouvir Mônica fica assim, bestificada com tantos saberes e informações. Então, ela compartilha por aqui sobre as disputas pelos bens comuns e apropriação do capital sobre a América Latina: água, terra, minérios e alimentos. A temática que a gente trabalhou hoje foi uma tentativa de fazer um balanço sobre a geopolítica mundial contemporânea e analisar as diferentes dimensões da disputa global por recursos naturais estratégicos que vão impactar diretamente as regiões, os países, as regiões e os territórios que são ricos nesses bens naturais. E desde a perspectiva da defesa dos direitos dos povos e da defesa do direito das mulheres, que são as mais afetadas quando os processos de mineração são desenvolvidos, quando os processos de apropriação e gestão de recursos naturais acontecem, é muito clara, é muito evidente que são processos de expulsão de populações locais, que são geralmente indígenas, camponesas, quilombolas, que moram nos territórios de grandes riquezas naturais, de grande biodiversidade, concentração de recursos hídricos, e a atividade extrativa retira a possibilidade de reprodução da vida, não só a vida humana, mas a vida em todas as suas formas. Então, eu acredito que é um tema sobre o qual a gente tem que refletir permanentemente, tem que refletir de maneira colaborativa, interdisciplinar e encontrar não só as causas, mas também o impacto desses processos desde o ponto de vista da soberania, né, impacto na soberania das populações locais, a soberania dos países, das regiões, e definitivamente as mulheres jogam um papel fundamental porque elas são, acho que em grande medida, num país como o Brasil, a maioria de famílias brasileiras tem como chefe de família as mulheres. As mulheres estão na linha de frente nesse processo e na linha de frente tendo que dar resposta às consequências e os impactos desse processo tão violento de expropriação, de impacto na vida cotidiana das comunidades, das famílias e dos setores mais pobres do nosso país. Obrigada, professora Mônica Bruckmann. Nesta segunda escola, tivemos companheiras compartilhando saberes que, em um podcast apenas, não daria tempo para todas as informações geradas. As místicas de cada manhã, as poesias, histórias de lutas e resistências, palavras de ordem, rolou até um sarau de poesias. Sabe como é que é, né? Encontro de Mulheres é muito dinâmico, potente, inovador e um verdadeiro mar de informações. Bandeira da cor de sangue, da cor da revolução. Ô Lorueque, cor do sangue forte. Ô Lorueque, cor do sangue forte. Os meus avós foram escravos, eu ainda escravo sou, os meus filhos não serão. Ô Lorueque, cor do sangue forte. Ô Lorueque, cor do sangue forte. Viva a luta do povo preto e do povo negro, e seguimos juntas e juntos na luta por um mundo justo e igualitário.
Agora vamos embarcar mais uma companheira nesta jangada, porque o vento está favorável e a maresia está suave. Venha cá, Karina Martins, militante e membro da Coordenação Nacional do MAN. Embarque conosco e faça sua avaliação da importância da participação do movimento nestes espaços. Então, acho que é importante a gente ressaltar que a Escola de Formação, né, das Mulheres da Via Campesina vem depois de 2 longos anos em processo pandêmico e online consolidar o seu processo formativo, que a gente não deixou de fazer. Afinal, a gente teve muitos encontros ao longo desses últimos 2 anos, mas estar de corpo presente é outra história, né? Então permite a nós ter uma troca mais intensa entre nós mulheres de diversos movimentos sociais e nos permite olhar nos olhos mesmo e pensar aí o provir da conjuntura política. E a escola traz elementos importantes nessa análise de conjuntura, né? Desde o debate da geopolítica, da economia política, até os debates dos nossos próprios territórios e como tudo isso se entrelaça. Acho que ressaltar, né, a importância da escola nesse processo formativo, porque traz aí elementos da macropolítica para ser pensada mediante as nossas organizações e como a gente vai relacionar temas tão caros para a gente, que é o enfrentamento ao capital e todo o seu processo de espoliação ali no dia a dia, no cotidiano das nossas comunidades. Então acho que é importante a gente falar que a escola ela segue viva para mais formação de novas mulheres dirigentes dos processos. Valeu, Karina! E sabe quem estava se esbaldando na água salgada do mar? Ela é Ionara Biscola, do Coletivo de Produção do MAN. Ela é do Mato Grosso do Sul. Venha cá, mulher, e mande seu recado de quão importante é a participação das mulheres nesses espaços. E quais, dentre as temáticas discutidas, lhe chamou mais atenção? É muito importante para nós mulheres vir para esses espaços da Via Campesina. É um espaço de partilha de conhecimento, né? E também para que nossas companheiras do território se fortaleçam na luta, porque está muito difícil nesse contexto político e só as mulheradas para ser fortalecida uma com a outra. E esse espaço, ele é um espaço de formação que tem que ter mais vezes, assim, não só uma vez no ano, mas que tivesse umas 3 vezes ao ano e que pudesse levar para outros territórios também, para fortalecer as companheiras dos territórios. Eu acho que uma das temáticas é a questão da economia, né? Essa questão econômica do Brasil, né? Não só do Brasil, mas a questão econômica mundial, que isso nos afeta, desde a China, desde os Estados Unidos. Como entender esse processo de expropriação mesmo do território, da gente ser tirado do território, ser levado, como que isso acontece? Eu acho que isso é uma das coisas que mais prende atenção e que é importante também a gente se debruçar mais e entender mais esses processos. E para finalizar, mas ainda não é o fim, pois esta jornada está apenas iniciando, convidamos Camila Mudrec, da Coordenação Política Pedagógica da Escola, que faz uma avaliação desta segunda escola feminista da Via Campesina Brasil. Para nós, do Coletivo Nacional de Mulheres da Via Campesina, ter um espaço onde a gente pauta a nossa unidade teórica, ideológica, que vai nortear, inclusive, e estruturar os nossos processos de luta, de prática em nossos territórios. Ter um espaço comum para a gente trocar as nossas experiências da nossa diversidade, de mulheres das águas, dos campos, das florestas, para debater quais são os desafios que a gente encontra na realidade e como a teoria nos ajuda a desvelar esse processo dos nossos inimigos, dos ataques que sofremos em nossos territórios. Para a gente, esse fortalecimento é muito importante. E também, especialmente, porque muitas vezes, mesmo no movimento popular, mesmo nos movimentos campesinos, a gente encontra uma resistência a mulheres nos espaços de fala, de formulação, de direção. Então, ter uma escola nacional para nós, mulheres, dirigentes dos movimentos camponeses, populares, da Via Campesina, ter um espaço onde a gente está se fortalecendo, teoricamente, ideologicamente, se fortalecendo na nossa solidariedade entre mulheres e demarcando nosso processo formativo para encarar a conjuntura que se abre, os processos históricos dos quais participaremos e seremos criadoras também, é muito importante para o nosso caminhar, para o nosso andar, e mais do que isso, nosso andar junto. Obrigada, Camila. De fato, nós mulheres precisamos nos fortalecer e apoiar a caminhada uma das outras e demarcar nossos espaços e sermos muito solidárias frente ao patriarcado e ao machismo em nossas organizações populares e na sociedade como um todo. Vou anda, quem falou que eu ando só?
Nessa terra, nesse chão de meu Deus, sou uma, mas não sou só. Povoada, quem fala que eu ando só? Mulheres, depois dessa navegada no Mar de Salvador, nossa jangada volta para as margens e nos encontraremos em outra jornada no podcast Raízes, em alguns rios, lagos ou igarapés da região amazônica, já com a nossa Bajara. Siga a gente nas nossas redes sociais e acompanhe o nosso trabalho e atividades. É só procurar por @podcast Raízes que você encontra a gente. Até logo! E um cheiro de terra molhada que é cheiro de vida, de esperança e que muita coisa boa vem por aí. Podcast Raízes, uma produção do Movimento pela Soberania Popular na Mineração MAM Baixo Tapajós, Amazonas, grupo membro da Coalizão Nós, projeto apoiado pelo programa Vozes pela Ação Climática Justa, numa parceria com WWF Brasil. Cansei de ser domesticada, quero andar com os próprios pés, organizar a rebeldia e assim deixar de ser refém. Mulher não nasceu pra ser escrava, isso é coisa inventada pra poder nos oprimir. Já é tempo de acordar, mulher do seu lugar, vamos juntas existir. Mulher não é uma propriedade, como diz a sociedade de costume patriarcal. Precisa também se libertar para o mundo transformar, derrubar o capital. Cansei de ser domesticada, quero andar nos próprios pés, organizar a rebeldia e assim deixar de ser refém. Cansei de ser domesticada,